Olá, crianças, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser história. Peguem o livro de vocês, coloquem na página 132, vamos trabalhar da 132 até a 135. O tema vai ser Comunidades de Afrodescendentes. Vamos trabalhar o que significa, o que quer dizer comunidade afrodescendente. Afro já diz, né? Africanos, né? Comunidade é o quê? Quantidade de várias pessoas vivendo no mesmo local, né? Então se forma o quê? Uma comunidade, várias pessoas convivendo junto, né? Harmonicamente. Na 132, nós temos uma música aqui, é o Canto das Três Raças. Eu não vou cantar para vocês, mas aqui justamente fala sobre os negros, né? Era um grito, né, de sufoco, né, de socorro, eles pedindo. Aí eu vou só falar sobre, não vou cantar porque eu não sou cantora. Assim, ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Quer dizer que os negros choravam, né, sentiam, né? Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro, de lá cantou. Porque começou tudo o quê? Escravizando os indígenas, quando aqui chegaram os portugueses, né? Primeiro escravizaram os indígenas e depois eles vieram os africanos, né? Os negros da África que também foram sendo o quê? Escravizados aqui também, junto com os negros. Negro etuou um canto de revolta pelos ares, no Quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Quilombo justamente era uma comunidade para todos os negros que fugiam, corriam para esse local. Lá eles estavam salvos, né? Lá eles viviam escondidos lá. Então o nome era o Quilombo, né? Fora da luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. Quebra das correntes porque eles eram o quê? Escravizados, viviam acorrentados. E de guerra em paz, de paz em guerra. Todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Ecoa noite e dia, ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto devia ser um canto de alegria. Soa apenas como um soluço de dor. É muito bonita essa música, né? Só que a tia foi falando como se fosse um poema, né? Falando os pedacinhos, porque a tia não sabe cantar. Vamos lá. Agora, na página 133, vem conversando um pouco sobre o tema de hoje. A liberdade é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela, independente da raça, né? Todo o povo deve ser liberto, né? Ninguém tem que viver preso, escravizado. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, e assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas, fugas, né? Isso tudo nós já sabemos que acontecia. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos como Quilombo do Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Aí no mapinha, ó, tá aí explicando aí. Sabe-se que haviam quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888, né, quando a princesa Isabel veio e assinou o quê? A Lei Áurea, em que libertou todos os negros. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade, estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Porque se os negros continuassem fugindo, né, ia acabar a mão de obra deles, entre aspas, né, os escravos. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que também tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombolas não era nada fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam tecidos para a própria sobrevivência. Então, tinha algumas pessoas que ainda procuravam ajudar eles, né? Como alguns comerciantes.
Ainda hoje, há comunidades formadas por descendentes africanos, e especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombolas, mantém-se as tradições, organização social e vivência baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade de terras que ocupavam. Depois de anos e anos e anos, eles receberam ali um documento dizendo que aquelas terras pertencem a eles definitivamente. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Então essa terra não se pode mexer, não se pode vender, não se pode fazer nada. Era uma terra tombada. Na 134, tem os exercícios para vocês responderem, 134 e 135. Primeiro, vocês vão fazer uma cruzadinha, ó. O que todo povo deve ter? Ora, liberdade, né? Ninguém tem que ser dono, ninguém tem que ter dono, ninguém tem que ser escravo de ninguém, né? Todo mundo tem que ser o quê? Liberto, poder fazer o que bem entender. O que os africanos não aceitavam? Ser escravo, né? Viverem presos, né? Eles não aceitavam isso. Pelo contrário, eles queriam ser livres, poderem fazer o que bem entendesse da vida deles. Contra quem os escravos se rebelaram? Contra aqueles fugiam, faziam as guerras, as lutas, os senhores, né? Senhores de engenhos. E como eram chamados os locais para onde os negros fugiam? Quilombola. Aí tem a 2, qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? A ameaça era o quê? Que quanto mais escravos fugiam e conseguiam ficar lá, dava esperança para outros, né, fazer a mesma coisa. Poxa, então também vou tentar fugir. Já que fulano conseguiu e tá bem lá na quilombola. Eu vou tentar fugir, vou tentar chegar lá no quilombo também. Lá eu vou ter uma vida um pouco melhor, né? Escreva 2 maiores causas que levaram os donos a perseguir os quilombolas, que era o quê? Destruir os quilombos, recuperar os escravos que fugiram, porque eles estavam ficando sem a mão de obra deles. Na 135, vocês vão também responder, marcar verdadeiro e falso. A 6 está assim, na sua opinião, como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitados? Aí é uma resposta pessoal, só de vocês. Agora, crianças, segunda-feira é feriado, dia 12 de outubro, é o dia de vocês, dia das crianças. Nós não vamos poder estar juntos, não vamos poder fazer uma festinha para você, mas a tia está deixando um abraço, um beijo. Aproveitem o dia de vocês, tá? Apesar de nós estarmos ainda nessa quarentena, mas se vocês forem passear, sempre de máscara. Se não forem passear, fiquem em casa, mas aproveitem o dia de vocês, tá? Bom final de semana, um bom feriado, aproveitem o dia de vocês. Um beijo.